Olha que Deus fez comigo. Não é isso. É que você tava com o outro lado.
Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Uma alegria muito grande nós estamos aqui, na presença do nosso Deus, representado na pessoa do Espírito Santo. Como passou rápido um ano, lembro que no dia 30 de julho do ano passado, nós estávamos aqui sendo empossados como pastores titulares, depois de quase 11 anos à frente da igreja, lá no Jardim Elite. E eu só posso dizer que ao longo desses 12 meses que se passaram, Deus tem feito grandes coisas. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Hoje é uma noite de celebração, em agradecimento ao nosso Deus por permanecer com essa porta há mais de 60 anos aberta. Essa foi a primeira igreja do Evangelho Quadrangular construída na cidade de Piracicaba. E eu costumo dizer, quando eu tomei posse aqui no ano passado, aqui sempre foi uma igreja que talvez a própria comunidade estranhava, porque era uma igreja de passagem, pastores que vinham, começavam o ministério, depois iam transferidos para outras cidades, e o meu processo foi o contrário. Eu já tenho quase 15 anos de ministério pastoral, então eu pedi uma transferência, e quando nós viemos para cá, Deus tocou tão forte no coração de cuidar dessa comunidade, de amar essa comunidade, mas aconteceu um processo contrário. Essa comunidade que tem cuidado de mim ao longo desses 12 meses, eu tenho dito lá em casa que a igreja do Areião tem sido uma bênção. Algumas pessoas olham, hoje com igrejas pintadas de preto, que estão totalmente descaracterizadas do que é um evangelho cristocêntrico. Hoje não se prega mais um evangelho cristocêntrico. É o homem que é o centro das atenções, é o homem que vai ser vencedor, é o homem que tem que conquistar coisas aqui na terra, e vai totalmente contrário àquilo que Jesus pregou. A gente precisa pregar um evangelho cristocêntrico. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. E algumas pessoas olham talvez para essa igreja e falam: a igrejinha pode ser segundo os olhos humanos, mas ela é uma igreja grande para o coração de Deus. E que bom que você está aqui nessa noite para juntos nós celebrarmos esse momento tão importante. Convido você nesse momento a colocar as suas mãos na altura do coração. Se você puder fechar os seus olhos por alguns instantes, para que nós possamos adorar e agradecer ao nosso Deus por esse momento. Obrigado, Pai amado, obrigado, Pai querido, obrigado por esse lugar, obrigado por essa porta aberta, a qual, meu Deus, a Tua graça tem alcançado várias pessoas. Talvez ao longo de todas essas décadas, muitas almas foram alcançadas pela Tua graça, pessoas que permanecem no Evangelho, pessoas que se dispersaram, mas aqui, meu Deus, a Tua boa mão tem sustentado este lugar, esta comunidade, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Tudo isso, meu Deus, é para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração genuína e autêntica, sincera, em nome de Jesus. E se você puder aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Graças e paz, igreja, amém. Glória a Deus. Vamos lá, nossas palmas. Vamos lá. Hoje é dia de celebração, amém. Maravilhosa graça, aleluia. Em 60 anos, quanta graça de Deus nesse lugar, aleluia. Quanta gente salva. Maravilhosa
está vendo, diga amém. Eu vejo, diga eu vejo. Quem está vendo, glória a Deus. Você vê a glória de Deus na sua vida, amém? Aleluia, vamos lá, com as palmas. Eu vejo a glória do Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos. Hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Nós vemos a tua glória, Senhor. O seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. Que a sua glória possa inundar nosso ser nessa noite aqui, papai. As mãos e vozes, para nosso louvor, nosso coração nessa noite. Aleluia. Sinto o Senhor me tocar. Agora quero ver o coral da igreja. Só as irmãs agora, vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia. Sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Cadê meus irmãos? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos lá, irmãos. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Nós queremos ver a glória de Deus. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você sentiu o Senhor tocar em você hoje? Durante o dia, desde a hora que você levantou de manhã. Você sabe, irmãos, às vezes os conhecedores do Senhor, né, os filhos de papai, a gente fala assim, né, que é uma família, né, família gigante. Nas mínimas coisas a gente esquece de agradecer a Deus, né? Ah, hoje tem ovo de mistura, tem gente que não tem nem água para tomar. Ah, mulherada agora vou falar com a mulherada. Ah, cansada dessa roupa. Tem gente que não tem roupa para vestir. Então, nos mínimos detalhes, nós temos que agradecer o Senhor. Eu aprendi isso nesse decorrer. Eu vou falar aqui agora que eu acho que mais ou menos faz uns... Eu sou velho de quadrangular, tá? Bom, só nessa igreja aqui eu congreguei 30 anos. Então, e a gente vê um filme assim, e o Senhor fala: você está vendo só quando eu estou no negócio, você vai, cai um para lá, cai outro para lá, mas você continua, porque eu estou sempre dando escape para você. Ele tenta amassar, né? Ele tenta de todo dia, direto, né? A capetada tenta, mas você ora, coloca na mão de Deus e
acalma o vento, aquele que aquieta o mar está aqui nessa noite. Glória a Deus. Faça dessa canção uma oração para a sua vida. Veja que Deus está com você todos os dias. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços Mas não vai. pra me envergonhar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo, braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o meu jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz pães de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo, braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz pães de filhos, É um mesmo mesmo. que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar de novo essa canção. Esse refrão. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Você vai cantar com fé. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor sabe. Deus tem chuva de bênção para você. Fique em paz. Aleluia. Cante comigo. Vamos cantar com fé. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. De novo para terminar. Deus já tem um caminho aberto pelas
diz lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8, no verso 1, diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela nos ensina que à medida que a graça nos alcança, nós somos salvos. A salvação, ela é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós que somos seres humanos. Não somos nós que escolhemos Jesus. Deus nos escolheu, isso é bíblico. E é interessante que há um processo na salvação que chama-se justificação. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos justifica. Nos justifica do quê? Diante da dívida que era imposta sobre nós, que é o rompimento de Adão e Eva com o Senhor Deus lá no Jardim do Éden. Então a gente veio já para o mundo que jaz no maligno, um mundo onde predomina a maldade. Mas Jesus, ele vem justamente para nos reconectar com Deus. Mas há um outro processo na salvação. Além da justificação, há um processo chamado regeneração. E esse é o caminhar de cada um. E a Bíblia nos ensina que quando nós começamos a nos relacionar com Jesus, alguns frutos do Espírito Santo começam a se manifestar. E aqui, nesse contexto, nós temos uma passagem muito clássica, na qual Jesus, ele anunciava as boas novas do reino de Deus, ele anunciava ali para a região da Palestina, que ele era o Messias esperado, aguardado pelo povo de Israel. Então ele chega anunciando o quê? Boas novas, boas notícias, o Evangelho. E é interessante que além dos 12, ele não estava sozinho, mas algumas mulheres também o acompanhavam. E essas mulheres o acompanhavam por quê? Repitam comigo: por gratidão. Gratidão. Quando nós somos gratos, olha só que interessante, nós podemos nos identificar com essas mulheres que um dia padeciam de enfermidades, que um dia eram possessas por espíritos imundos, mas quando elas têm um encontro com o Senhor Jesus, são curadas e são libertas. Mas elas não somente seguiam a Jesus, mas também contribuíam com aquilo que elas tinham. Isso é interessante porque caracteriza a gratidão em ações. E quando nós contribuímos numa comunidade cristã como essa, nós também estamos demonstrando a nossa generosidade, a nossa gratidão. Então você que hoje vai semear nessa igreja, comunidade aqui do bairro Areião, nós temos duas maneiras de contribuirmos. Nós temos a maneira hoje mais simples, rápida, fácil e segura, que é o Pix, é o CNPJ da igreja, o 62955-505-059994, vai aparecer lá, Igreja do Evangelho Quadrangular ou Cruzada Nacional de Evangelização. Banco Bradesco, você pode fazer sua contribuição ou em espécie, independente da forma como você vai contribuir. Nós vamos orar, consagrar, e não deixe de receber a unção com óleo. É simbólico, mas faz parte da nossa liturgia de culto. Nós que somos quadrangulares, nós sentimos esse pertencimento e agradecemos a Deus por fazer parte dessa família. Segure com fé, nós vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, Pai querido, nós consagramos os dízimos e as ofertas que serão revertidos para o sustento da Tua obra. Abençoa os que Te honram em nome de Jesus, com alegria e com fé, cantando. Você pode trazer o seu melhor para Deus. Possas achar em mim
aqui à frente da igreja do Areião. Tem sido um privilégio pastorear essa amada igreja. E no final, não vai embora, temos comes e bebes também para a gente coroar essa festa. Mas agora é o momento mais importante, o momento de nós ouvirmos a direção que Deus tem para as nossas vidas. E com muita reverência, a gente fica muito lisonjeado do pastor reverendo Adolfo Sarmento ter aceitado o convite de estar aqui coroando também, abrilhantando essa grande celebração ao nosso Deus. Então vamos receber o homem de Deus, reverendo Adolfo Sarmento, dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus. 82 anos pregando. Aleluia. Amém. Eu quero te honrar. Paz seja com todos, irmãos. Amém. É uma honra. Há 50 e poucos anos atrás, eu cheguei nesta igreja, tinha um menino no teclado ali, tocando. E eu falei, moço, você vai ter que procurar um lugar para botar esse teclado, que não vai caber de jeito nenhum. Todo mundo que passa aqui fala isso, você vai ver. E aqui, quando eu cheguei, 1972 mais ou menos, o avivamento começou aqui. Aleluia. Tanta gente aqui que não cabia. E aí foi a Santa Ceia. Uma mãe com 2 crianças ficaram possessas e viraram a mesa de Santa Ceia de bruxo. Mas oramos e expulsamos aquele espírito maligno. E antes de sair, ele disse: eu vou matar a mãe e as 2 crianças. 48 horas depois elas procuraram. Elas foram encontradas no rio Piracicaba. A mãe segurou a mão das crianças e se atirou. Mas os pescadores, quando viu os 3 corpos boiando, segurou a mulher pelo cabelo, salvou, e ela veio dar testemunho aqui. E era assim que aconteciam as coisas. Aqui e lá no porão, onde foi construída a sede. Estou pregando quase em todas as igrejas. Eu tive 8 países, estou pregando direto. E oficializei 10 que partiram, inclusive a minha esposa. E continuo ainda pregando no Brasil inteiro, no exterior. Um pouco de dificuldade para subir as escadas, só para subir, mas caminhando. E Deus está nos dando força. Mas é uma honra. Eu tive na outra igreja dele, agora estou aqui. Esse homem é o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no espírito, na pureza, na fé, na santidade, no conhecimento profundo da palavra de Deus. É esforçado. Ele está queimando óleo 20. Eu já queimei óleo 20, né? 63 anos pregando. Agora estou no óleo 40, mas não pode parar. Cristão não se aposenta. O nosso descanso não é aqui. Milagres e maravilhas acontecem. E esse aqui é o 4º livro. Só que esse livro aqui conta uma história dedicada a ele, Deus. Aqui conta a minha vida inteirinha. No intervalo de um capítulo para o outro, tem os milagres. Já começa com a ressurreição de um menino morto no ML. Depois o parente desse menino que nasceu com os pés virados para trás. Tinha que esperar crescer para depois quebrar e os pés voltar. E aí começa câncer de cabeça, cérebro, tudo no intervalo. E aqui, esse eu quero dedicar para você, depois vai tirar o plástico, eu vou botar dedicatório. Aqui as pessoas que estão lendo estão recebendo esta unção, porque a unção era transferível. Eu recebi de alguém, que Moisés passou para Josué, Elias para Eliseu, e Jesus passou para os discípulos, e essa unção é viva. Eu tenho pregado por aí, irmãos, e Deus tem curado 30, 40, 25, 380. Eu preguei agora em Rio Preto, lá em Ribeirão Preto, na igreja do André Carvalho, 9.800 metros. E ali, na primeira noite, mais de 280 pessoas curadas. Na segunda noite,
eu preguei para 1.780 líderes. Quando eu peguei a palavra, eu falei, é o contrário, eu me sinto como um Daniel na cova dos... Eu me sinto como um leão na cova dos Daniéis. Mas houve até arrebatamento. E voltando aqui está mudado, moderno, bonito. Mas é uma honra estar aqui. Porque aqui estamos veteranos de guerra. Jesus disse que ninguém pode descer agora. Olha, esse é o livro, depois está ali atrás. Você pode fazer o Pix, pode cartão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu quero, uma das coisas que eu estou rodando por todos esses lugares e falando, é que Jesus Cristo é Deus. Fala comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é Deus. Eles estão procurando negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Lírio dos Vales, Rosa de Saron, Estrela resplandecente da manhã, Alfa, Ômega, princípio e fim. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Mas eles querem dizer que é um simples profeta, que é um homem inteligente e tudo, para negar a salvação, porque Jesus é o único que pode salvar. Então não estou entrando ainda na mensagem, mas o primeiro versículo da Bíblia, quando você pega a Bíblia e abre na primeira página, no capítulo 1, está escrito assim, no princípio. Tanto faz no princípio, no início ou no começo, é a mesma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os planetas, tudo que existe na terra, os animais e tudo que existe, e os seres humanos. Foi criação dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se você ler João capítulo 1, do versículo 1, no princípio era o verbo. Em algumas bíblias está a palavra, mas no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, o verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Então, tanto o Pai como o Filho, no princípio e no princípio. Mas os judeus, os perseguidores, Jesus simplesmente era o filho do Zé e o filho da Maria, carpinteiro. Eles não acreditavam que ele era o filho de Deus. Quando ele disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, aquele que de mim se alimentar jamais terá fome, e aquele que beber da água que lhe der jamais terá sede. E eles perseguiam. É lícito pagar tributo a César? Já tinha o imposto. É lícito pagar tributo a César? Para Jesus falar não e poder condená-lo. E várias armadilhas. Quando Jesus dizia, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eles, para discordarem da ressurreição, eles chegaram diante de Jesus e falaram, nós vamos colocar uma situação para o Senhor resolver. Na lei de Moisés, quando um homem casava com uma mulher, e esse homem morria, então tinha deixado filhos ou filhas. Então, se ele tivesse irmão, o irmão dele teria que casar, e o filho que nascesse era para honrar o primeiro marido que morreu. Tá? Aí fizeram uma coisa, uma suposição. Eram 7 irmãos. O primeiro casou com a mulher e morreu e não deixou filho. O segundo, terceiro também. E foi casando. Isso é uma suposição, porque uma mulher para matar 7 homens é brincadeira. E se morreu o primeiro até o 7º, depois morreu a mulher. Na ressurreição ela vai ser esposa do primeiro, do segundo, já que ela casou, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do 7º. Vai ser esposa de qual? Se ela casou com os 7 legalmente. Jesus disse, vós errais, não conhecendo as Escrituras nem o dom de Deus. Na ressurreição serão como os anjos, que não se casam
e nem se dão em casamento. Então isso significa vida eterna. Glória a Deus. Vida que não acaba. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus foi pregando, ensinando. Uma hora Jesus disse dentro do templo: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. O homem está louco. O templo demorou 46 anos. Mas Jesus não estava falando daquele templo de Salomão com estrutura arquitetônica, ele estava falando nele. Ele é o templo de Deus e ele habita dentro de você. Os anjos do Senhor acampam ao redor, mas ele mora dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo, você tem a marca da promessa. Muitos dizem a marca da promessa era para aquela época. Não. Atos 2,39 diz: a promessa vos diz respeito a vós, ele falando dos discípulos, a vossos filhos, filhos dos discípulos, aqueles que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor Jesus chamar. E este sinal está ajudando lá. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. No meu nome, no nome dele, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. Sabe que o povo de Deus passa por bullying, o povo de Deus passa por perseguição, o povo de Deus passa por crítica aos inimigos. E olha, há 2 meses atrás, 200 na Nigéria foram mortos, incendiados, com as igrejas, tudo dentro. Agora, de ontem, 88 estão matando os cristãos para acabar, decapitando, mas não destruíram a igreja. Passou uma semana, estava lá os horários do culto. É um povo que já está comprometido com Deus. É um povo que pode dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive. Então o povo de Deus precisa reconhecer a sua identidade. Meu irmão, preste bem atenção. Jesus, quando ele disse: aquele que crê em mim jamais morrerá. Aí os judeus ficaram doidos. Estou falando que ele tem demônio. Estou falando que ele tem demônio. Morreu o nosso pai Abraão, lá no começo do mundo. Morreram os profetas maiores. Morreram os profetas menores. E ele vem dizer que ele é um pão vivo que desceu do céu, quem dele se alimenta viverá para sempre. Aí Jesus também gostava. Aí Jesus gostava. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Pronto. Tu não tens 50 anos e viste Abraão. Ele ficou 30 anos aguardando a ordem, na carpintaria, ajudando o pai. Nesse período ele não operou milagre nenhum, não curou resfriado, não fez nada. A única coisa é que com 12 anos ele se defrontou com os doutores da lei e os deixou abismados. Mas quando João Batista estava lá: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, do qual não sou digno de abaixar e desatar as alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, na sua mão tem a pá que limpará toda a ilha, recolherá o trigo do celeiro, porém a palha será queimada com fogo inestimível. Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir por frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Grande coisa Deus pode fazer dessas pedras, filhos de Abraão. O machado está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de abaixar e desatar as alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo. De repente ele vê Jesus adentrando e vindo ao encontro dele. Que emoção ele grita:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque no Velho Testamento, irmãos, sem derramamento de sangue não há perdão do pecado. A mancha do pecado cria uma nódoa irremovível. Nenhum produto químico tira. Só com sangue. E durante 1500 anos da lei de Moisés, quando alguém pecava e se arrependia dos seus pecados, eles pegavam um cordeirinho, um carneirinho, sem nenhum defeito físico, e levava diante do sacerdote, colocava a mão na cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado e pedia perdão. Então ele estava transferindo para o substituto, aquele cordeiro. O cordeiro era degolado, o sangue era derramado, ele era perdoado. Deus cansou, falou: agora eu vou mandar um cordeiro só, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio nos comprar. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem, delas eu sou conhecido. Ninguém as arrebata da minha mão. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então ele era um bom pastor que ia ser sacrificado. E agora ele vem ao encontro de João Batista. E João Batista, com aquela emoção, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele pode tirar. Eu fiz uma pergunta para um grande evangelista, homem que está batizando em massa. Eu entrei, quando ele passou perto de mim, falei: olha o João Batista do século 21. Ele disse: que? Você é o João Batista. Você não se alimenta de gafanhoto e mel silvestre, você não se veste de pele de cabelo, e você não está no Jordão, você tem uma piscina de água quente que você está batizando muita gente. Nossa, você está aí. Você vai pregar para mim numa quarta-feira? Eu falei: vamos marcar mais para frente, porque a minha agenda está. Eu passei para minha filha, meu genro. Eu tenho 3 filhas, 3 genros, um filho, uma nora, 7 netos, 2 netas, e agora vem vindo um bisneto. Esse bisneto é importado, está lá nos Estados Unidos, está lá na Inglaterra, que eu vou pregar também agora. E meu neto foi para lá e decidiu o chamado sem saber inglês, foi, passou, venceu, entrou numa das maiores igrejas fazendo batismo no mar, casou com o filho do maioral do pastor, e eles já vieram, eles não falam nosso idioma, e agora estou chamado para ir lá também. Aleluia. E posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. E a unção é transferível, e essa unção que eu quero passar para vocês. Então, meus queridos irmãos, eu perguntei para ele: me responda uma coisa, qual foi o primeiro encontro que João Batista teve com Jesus? Ó, nessa passagem que eu estou acabando de falar. E entrou na água e gritou: eis o... Não. Você sabia aquela passagem que os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel? Sim, eles estavam com muita idade e ela era estéril. Ele tinha uma tristeza de não ter gerado filho. E um dia caiu no turno dele entrar como sacerdote diante de Deus para prestar um cerimonial. E quando ele entra, aparece o anjo Gabriel. Quando ele diz: calma, não tenhas medo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E eu te trago boas novas, uma notícia. Você vai ser pai, Isabel vai ser mãe, e ele será cheio do Espírito Santo e não beberá vinho. Em vez do cala a boca, fica quieto, amém. Quando alguém prometeu a bênção, não questiona. Mas como a mulher toda vez ela não deu filho, agora a velhinha e eu também. Bom, o anjo falou assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, até que isso se cumpra, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Então quando ele saiu de lá, eu já sabia que ele tinha tido uma visão. Aí a esposa engravidou. Ele dá esforço ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens correrão, se cansarão, os mancebos se fatigarão,
Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga, nada é possível para Deus. Nada é possível para Deus. Glória a Deus. E Isabel ficou grávida. Nossa, ela foi morar nas montanhas. Aí depois o anjo Gabriel aparece, o mesmo anjo, ele leva notícia. Agora o Miguel é da pancada, da pesada. Miguel. Ele aparece a Virgem Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, porque tu conceberás e darás a luz de um filho no qual porás o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mas como pode acontecer? Eu estou noiva, mas eu não conheço. Não temas, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Fala com o teu irmão lá, descerá sobre ti o Espírito Santo. E agora, e agora? Falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Pai Altíssimo te envolverá, e o ser que há de nascer em ti é santo, é Deus. Aí, ela com um mês de gravidez, ela foi visitar a prima. Ela subiu as montanhas lá, e quando ela chega na porta, ela grita: salve Isabel! A Isabel levou um choque e viu, falou: nossa, que deu essa honra a mãe, presta atenção, irmãos, é de arrebentar. A mãe do meu Senhor veio me visitar. O Senhor era um embriãozinho assim ao mês, já era Senhor. E no nome dele se dobra todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Nos céus os anjos, arcanjos, querubins, serafins se prostram. Na terra do menor ao maior. E debaixo da terra Beelzebub, o leão, o dragão, a serpente, o príncipe das trevas, pai da mentira. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. E ele está aqui. Devo essa honra à mãe do meu Senhor. Quando eu vi a tua saudação, a criancinha João Batista, que estava no meu ventre, pulou, se agitou de alegria. Foi o primeiro encontro deles. Não, você vai pregar na quarta, você vai pregar na sexta, vai pregar para 1700, vai pregar. Não. E muitas pessoas na frente do João Batista era aquela emoção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Batiza-me, o senhor que tem que me batizar. Não, João Batista, batiza-me em você, porque se convém cumprir toda a justiça. Jesus não tinha pecado, ele não precisava ser batizado. Batismo nas águas significa batismo de arrependimento. Primeiro batismo que eu cheguei aqui, fecharam todas as portas, quero ver ele fazer esse batismo. A gente precisa ser novo. Você só conquista almas por paixão e obsessão. Sabe o que eu fiz? E não arrependo, no rio de Piracicaba. Nossa, pastor, tem uns negócios banheiro. Eu falei: o pecado é pior que aqui. Vocês fecham os olhos, batizam, vocês tomam os banhos de alma. E segundo foi aqui, segundo onde fui batizando, que teve um que fecharam as portas, batizei 314 pessoas. Aqui, perto do horto de uma lagoa, nunca mais batizo gente na lagoa. Não é água corrente que sobe. Hoje nós temos um batistério, com água quente. Esse não está difícil do povo se batizar. Naquela época, o rio, quando a correnteza era muito grande, passava uma corda. Escapou a mulher, batia a mão no cabelo, está salvo, era peruca. O rei não salvaram lá embaixo. E eu os batizo com água, e aí ele batizou Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Se ele saiu da água, é porque o batismo é dentro da água. E aí ele, molhado, o Espírito Santo estava com tanta pressa, esperou 30 dias, falou: vamos no território do inimigo. Nós temos que vencer lá no território, no deserto. E levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Pastor, eu tive uma vida de paz, sabe? O diabo nem me enxergava. Depois que eu recebi Jesus, que eu firmei, que eu estou crescendo, o diabo virou meu inimigo. Está me atacando. Por que você quer que ele seja seu amigo? Não.
Porque antes você era um zero à esquerda. E hoje você é um servo. E se buscar o Senhor e descobrir a força que está dentro de você, então você vai causar problema. Eu volto atrás. Destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Foi a única coisa que eles pegaram para crucificar Jesus. Nem assim mesmo conseguiram. Aí foi quando Caifás falou: rogo-te por Deus que me diga que se tu és o Cristo. Aí ele não podia escolher. Ele disse: tu disseste, breve vereis os céus abertos e o Filho do Homem subindo e descendo. E aí ele morreu por nós, foi cuspido, escarnecido, esbofeteado, injuriado, massacrado, desnudado. Morreu a nossa morte para nós viver a vida dele. Aleluia. Derramou o seu sangue puro, sangue imaculado, e nos comprou. E os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas não para por aí, irmãos. Ele nos deu o poder. O poder. Você quer ofender Deus, Jesus, quando alguém estiver doente, e você falar: Jesus querido, Pai, eu te peço, faça com que teu filho Jesus, o Senhor coloque a mão sobre esse meu ente querido, sobre esse irmão, sobre essa irmã. Você está ofendendo. Antes a gente não tinha essa visão. Sabe o que ele vai responder? Eu não ponho mão nenhuma. Tudo que eu tinha que fazer por vocês eu já fiz. Eu terminei, voltei, estou à direita do Pai. Mas eu dei para vocês o meu nome e disse: estes sinais seguirão aos que creem. Vocês creem? Então em meu nome vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E no meu nome vocês expulsarão demônios. Vão limpar os leprosos, ressuscitar os mortos no meu nome. Ele deu o nome dele. Qualquer um aqui que usar o nome de Jesus Cristo faz proeza. Glória a Deus. Muitos me criticam pelo seguinte: vamos receber um grande servo de Deus. Não é certo. Se ele é servo, não é grande. Disseram para Jesus: bom mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, varão de branco, filho de Deus, Jeová, o Todo-Poderoso. O que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Quando ele estava carregando a cruz, irmão, ensanguentado, uma mulher gritou: bendito os peitos que tu mamaste e o ventre que te trouxe. Ele disse: mais bem-aventurado aquele que ouve a palavra, lê a palavra e crê e obedece. A glória ele deu para o Pai, a intimidade dele com o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Vê aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem aquele o Filho quiser revelar. Vocês estão aqui porque Deus revelou Jesus para vocês. Se vocês pegar na marra alguém, pôr na cadeira, ele vai embora e leva a cadeira. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Nós estamos aqui porque o Pai trouxe. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, mas todo aquele que o Pai traz, este vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu mandarei embora. Ele vai falar: não pouco a mão, põe você a mão no meu nome. Agora, se você não pôr no nome dele, não adianta, mas no nome dele, quando você põe a mão, os enfermos são curados, as cadeias, as correntes, os grilhões, o ódio, a ira, a cólera, a inveja, a maldade, o ciúme, a hipocrisia, trauma, complexo, escravidão, urimicandaramai, toda a força do mal cai por terra. Você não sabe a força que está dentro de você. Eu quero falar do teu valor, o meu valor, o nosso valor, irmãos. Nem todo o ouro da Serra Pelada, nem todo o petróleo da Arábia Saudita, nem todos os diamantes das minas da África pode pagar o teu valor. Nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis desse mundo. Nós fomos comprados, não foi com o sangue de um anjo, arcanjo, querubim, serafim, profeta, mas com o sangue puro, santo, imaculado do Filho de Deus. Ele é Deus.
viu meu dia e se alegrou. Mas como? Tu não tens 30 anos? Ele exerceu 3 anos e meio de ministério, do 30 aos 33. Tu não tens 50 anos e disse Abraão. Aí lá em João 8,58 ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Aí, irmãos, tem um versículo que eu não sou de tatuagem, né? Eu não sou de tatuagem, mas se eu fosse tatuar, eu ia tatuar esse versículo. Sou apaixonado por esse versículo. É João 17,5. Dá para pôr na tela? Já que puseram alguns. João 17,5, será que está? Ah lá. Você olha aqui, olha esse versículo. Isso arrebenta com todas as seitas que falam que Jesus foi criado, que Jesus não é Deus. Olha lá. Agora, aí ele orando, depois que ele despediu, e já estava a hora da crucificação, ele já tinha aberto os olhos do cego, soltado a língua dos mudos, concedido a do sol. Depois que ele fez todo o milagre, Pai, que ele seja um mudo, és em mim, e já estava na hora da partida. Ele faz a oração. Agora, agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é Deus. E Ele te comprou. Tem uma outra passagem bíblica que mexe comigo, que o Apocalipse inteiro, a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita do Pai. Muito curioso. Mas quando o primeiro mártir, Estevão, estava sendo apedrejado para morrer, eles não aguentavam olhar no rosto dele, porque o rosto dele brilhava. Eles queriam calar aquela voz. Ele estava apedrejado, ele disse: não lhes imputes esse pecado. E quando ele levantou os olhos antes de morrer, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. A Bíblia diz que ele está sentado, mas ele viu em pé. Naquela hora Jesus levantou para receber a alma, o espírito daquele homem. Você sabe que a morte não existe, né? Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Aí alguém diz assim: mas essa ressurreição já aconteceu para saber? Já. Em 752. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O céu enegreceu de um calor causticante. Aquele sol entrou um eclipse, entrou uma escuridão, gelaram, a terra tremeu, as rochas fundiram, os sepulcros se abriram, e muitos dos que morreram em Cristo foram ressuscitados em corpos de glória. Está aí. E entraram na cidade marchando e foram reconhecidos por muito. Essa ressurreição já aconteceu. Só que tem uma coisa: eles entraram na cidade, foram reconhecidos por muitos, entraram na cidade, só quando foram procurados na cidade não acharam mais, porque Jesus já tinha observado. Então você vê lá 27, lê o capítulo 27, Mateus, bem devagarzinho, você vai ver que essa ressurreição já aconteceu. Então você tem uma eternidade, quer queira ou quer não. Se recebemos Jesus uma eternidade, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar eu voltarei para buscar-vos, porque onde eu estiver eu quero que vós estejais também na terra. Fala para o irmão, fala assim: dá um jeito de gostar de mim, um para o outro, irmão. Sério, sério. Olha, para a direita e para a esquerda, dá um jeito de gostar de mim. Fala: eu farei de tudo. Fala, evangeliza aí, fala: eu farei de tudo para gostar de você também. Fala para você: daqui 1 milhão de anos eu vou estar mais vivo do que nunca. Fala. E você também. Vamos nos
vamos acostumar junto, fala. Agora, se você não me tolera, tem um outro lugar para você ir. Eu vou ficar na casa do Pai, fala. Amém. Irmãos, Jesus é Deus. Amém. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Eu abençoarei o vosso pão e a vossa água e arrancarei do meio de ti enfermidade. Nós temos um Deus que levanta o caído, sustenta o abatido, fortalece o fraco, põe de pé aquele que tomou. Um Deus que enxuga dos olhos toda lágrima. Um Deus que dá o consolo, o conforto, a paz, a esperança, a alegria, a vitória, a saúde, a felicidade e a vida eterna. Um Deus que escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele te dá poder. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei e darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, irmãos, eu quero que você hoje saia daqui expulsando o demônio. E eu aqui. Fala por irmão, apesar do teu jeitão, fala aí. Deus te escolheu. Senão você não estava aqui. Falou, cabeça dura. Amém? Eu quero, daqui a pouco, eu vou fazer oração para os enfermos. Depois dos milagres, quero fazer uma oração para dar poder. Deus vai ter uma unção na tua mão de cura, de milagre. Tudo que você tocar, abençoado será. Mas se dentro de 30 dias você não pôr a mão em ninguém, Ele vai recolher. Para que ferramenta para quem não trabalha? Amém? Então, irmãos, eu quero fazer a primeira oração. As pessoas que estiveram com dor no corpo, pode ser que esteja doente, mas não esteja com dor. Essa é na segunda. As pessoas estão com dor no corpo. Dor de cabeça, dor nas costas, dor na coluna, dor. Fica de pé em nome de Jesus. Tem gente que não fica, fala, vou pensar que eu não tenho fé. Não, é só dormir com o pescoço torto, está torto. Olha aqui, preste bem atenção. Nós vamos orar. Eu nunca orei sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque está escrito que 2 de vós concordar na terra acerca de alguma coisa será feita pelo Pai que está no céu. Então todas as orações de milagre, de cura, eu peço para orar junto. Aqueles que têm fé que Deus, não é adormecimento, pode curar no nome de Jesus, levanta as tuas mãos assim, ó. Não, os que estão de pé não, estão de pé que vai receber. Depois da vez dele vocês vão. Pastor, eu não creio, então cruza o braço, põe a mão no bolso que não ajuda nos tortos. É para gente de fé. Vocês, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito. Então nós vamos orar em nome de Jesus. A mão que tem a marca dos cravos vai te tocar. O Espírito Santo vai arrancar esta dor. Claro que não vai ser daqui 15 minutos, tem meia hora. É já, é agora. Seja um milagre. Amém? Então os que estão com dor, põe a mão na cabeça. E os outros levantam a mão na altura do rosto. Depois ele senta e vai orar para nós. Amém? Então peça a Deus. Jesus, eu peço no teu nome, arranca toda a dor e o sintoma da dor. Só isso. Quero que você vai orando de voz baixa. Meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor não falha. O Senhor é Deus no céu e na terra. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. É o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno agora todas as dores do alto da cabeça à planta dos pés, dores de origem espirituais provocadas por espíritos, saiam. Dores de origem emocionais, a emoção causando dores, desapareça. E dores de origem físicas, desapareça.
Saiam todas essas dores agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Agora, segunda oração. Quem tem colesterol, a gente também tem. Pastor, sempre quando acaba uma coisa, está comendo fora de hora. Colesterol, triglicéridos, açúcar, diabetes, qualquer tipo de enfermidade, bico de papagaio, bico de passarinho, qualquer coisa, fica em pé. Nós somos que nem um carro, com a medida que vai rodando, vai gastando e vai. Mas Jesus é o mecânico. O outro se empolga nas torres, tem jeito morto. Ele foi 30 anos no campo inteiro, direito de trator, está por aí que está áspero. Nada é impossível para o nosso Deus. Lá no deserto ele venceu o inimigo nas 3 ofensivas. Qualquer tipo de doença que você tiver, nos olhos, miopia, hipermetropia, catarata, coloque sua mão na cabeça e os outros, agora as outras. Vocês estão descobrindo o poder que está em vocês. Daqui para frente vocês vão orar pelos enfermos, vão expulsar o demônio, vão curar os enfermos. Vocês não são chamados só para esquentar banco, ofertar e dizimar, mas para levar a palavra, abreviando a vida gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora. Toda doença agora, de origem espiritual, material, física, doença na cabeça, sai. Doença no cérebro, doença nos ouvidos, doença nos olhos, no nariz, doença na boca, na garganta, doença nos pulmões, no coração, doença no esôfago, no estômago, no fígado, no baço, nos rins, na pâncreas, na bexiga, na vesícula, nos intestinos, nos órgãos genitais, nas trompas, no útero, no ovário, no sangue, nas veias, nos músculos, nos tendões, na pele, no espírito, na alma, na mente, no coração, desapareçam agora. Saia em nome de Jesus. Nós ordenamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Gente, vocês sabem o rumo mais ou menos da sua casa? Morei 6 anos aqui. Aqui houve um avivamento que nem Luiz Queiroz fez. O Espírito de Deus abalou e continua abalando ainda mais. Estenda a mão em direção da sua casa, para quem e mentaliza agora todos os membros da sua família. Não importa onde eles estejam, se estiver no hospital, na Santa Casa, no Unimed, na UTI, não importa. Vamos fazer uma oração de 1 minuto. Só que eu quero que você cite o nome deles baixinho para Jesus. Se é 5, se é 10 pessoas. Sua casa será visitada. Vai fazer uma faxina espiritual. Não é com verde, nem um produto químico, mas com sangue. Nada mais além do sangue de Jesus. Meu Deus, meu Pai, alcança a minha casa. Alcança a minha família. 3 filhas, 3 genros, 1 filho, 1 nora, 7 netos, 2 netas e 1 bisneto de formação. Cunhados, cunhadas, sobrinhos, todos os meus laços. Pai, visita a casa de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. Onde houver doença, opressão, depressão, ansiedade, raiz de amargura, trauma, complexo, medo, onde existir um espírito lá atrapalhando, querendo acabar com a família, com o lar, trazendo destruição, todo mal seja desfeito agora. Passa, Senhor, passa curando, passa abençoando, passa quebrando cadeias, correntes, grilhões, algemas e toda a força do mal. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé e do Espírito Santo, todos digam amém. Amém. Agora presta atenção. O Espírito Santo está operando. Já operou. Aleluia. Aquele que estava sentindo dor, que sentiu que a dor saiu, fique em pé. Eu vou pedir para todos que foram curados da dor e de uma enfermidade, do ouvido, para que venham aqui na frente. Não é para falar nada.
Sempre eu faço isso, há anos. Nós vamos com a igreja orar para que Deus cerque vocês com muralha de fogo e acoberte com o sangue de Jesus. Você fala, fui curado. Daqui um mês volta. Fala, o que adiantou? Não vai voltar mais. Vamos bloquear, vamos brindar a sua vida. Todos que estavam com dor, que a dor saiu, vem aqui na frente, bem depressa. E todos que sentiram que foi curado, que alguma coisa, vem aqui na frente. Se você for curado e não vir, a dor vai voltar. Porque na hora de pedir, você pediu. Muita gente está Deus. Deus está levantando hoje aqui pregadores. Gente que nunca pregou, até gago vai pregar. Chega bem na frente, bem na frente. Geralmente é difícil de contar. Vocês agora que estão aí, fica de pé e levanta as mãos, porque é a oração de vocês. Você percebeu que você pode orar por alguém? Essa irmã que está aqui, ó, olha para mim. Você não calcula o quanto Deus te ama. As suas provações estão sendo observadas pelos olhos dele. Cada afronta, cada palavra que vem para te diminuir, cada crítica negativa, quando alguém abre a boca falando que não vai dar certo, essa pessoa que implica com você. Estou falando mentira? Você me falou alguma coisa? Então acabou. Acabou. Porque o Senhor tomou a tua defesa. Amém? Essas lágrimas que está derramando, Ele está enxugando. Serão lágrimas de alegria. Eu quero que vocês levantem as mãos em direção a Deus. Que for curado, chega na frente, irmão. Vai ter outra gente curada, não dá nem para contar aí. Isso. Depois nós vamos fazer a oração para ungir as suas mãos. Não é só lá para passar a cozinhar, não. É para pôr nos doentes e curar. Porque esses sinais seguirão aos que creem. Se você crê, sai. Faz que nem lá na Bahia. Pastor Adolfo Sarmento, tu oraste por mim. Jesus está curando, abençoando, libertando, quebrando cadeia, correndo. Jesus está fazendo miséria. Eu falei, miséria. Miséria quer dizer sobrenatural. Eu falei, ô louco, curar de tirar o que você tem. Não, miséria quer dizer. Jesus está dando capoeira no inimigo. Eu falei, isso é conversa sua. Ele derrubou por terra, não. Então agora levanta a mão e vocês põem a mão na cabeça de vocês agora. Senhor meu Deus, muito obrigado por esses milagres que aconteceram. Cerca essas vidas com muralhas de fogo. O inimigo não vai colocar mais dardo de doença, mais nada. E se ele vier por cima, acoberte-os com o sangue de Jesus. Onde eles colocarem a planta dos pés, a palma da mão, que o teu sobrenatural aconteça. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vocês são mais do que vencedores. Mas que glória a Deus, frouxo. São mais do que vencedores. Amém. Agora vocês levantam as mãos em direção aqui. E vocês aqui viram e mostram para mim e abençoem. Uma mão lava a outra, as duas lavam tudo. Senhor nosso Deus, e vocês põem a mão na cabeça, vocês estão aí. Estamos também espalhando esta bênção aqui na frente. Estamos espalhando esta bênção que alcance todos, Pai. Que todos nadem no teu rio agora. Uri, Siribiandaramá. No rio da unção. Recherebiandaramá. Santo, 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 santo é o Senhor. Que esta igreja cresça, floresça, continue pequena. Que esta igreja tenha que fazer mais cultos. Que essas mãos agora recebam o poder da cura. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Que todos sejam grandemente abençoados agora. No nome de Jesus. Amém e amém. Foi curada uma mulher, pode voltar a sentar. Foi curada uma mulher que ela está tendo taquicardia. O coração dela dispara, ela está uns comprimidos branco. Ela tem medo de ficar sozinha em casa, qualquer hora vai. Quando vai lá, né? Morta, ou ela fica até pensando qual é o tipo de vestido que ela vai usar no enterro. Irmã, a senhora vai morrer velhinha, capeta, imbricante. Tá?
Jesus está trazendo vida para todo mundo. Vírus, virose, bactéria, inflamação, infecção, fungo, foi tudo exterminado pelo fogo do Espírito Santo. Deus é um fogo consumidor, se assenta num trono de fogo, a sua palavra é fogo, batiza no Espírito Santo com fogo. Falou com Moisés numa sarça de fogo, né? De dia numa nuvem, à noite numa coluna de fogo, e desceu em fogo no altar em que Elias levantou. E levou Elias num carro de fogo. É fogo, meu Senhor. Um dos meus livros chama, que fala sobre o poder do Espírito Santo, que o cristão verdadeiro é como uma locomotiva antiga. Quanto mais fogo na caldeira, mais vagão levava. Mas se ela tiver, então ele derrama o fogo. Somos renovados pelo fogo. Fogo traz vida. E essa igreja está ardendo em fogo. Meu livro está aqui, esse aqui depois eu vou passar lá. E aí quem desejar, você pode estar ali a sua vizinha, no lugar. Isso, você vai adquirir, eu vou lá. Assinatura não é nada, tá bom? Foi um prazer muito grande poder devolver a palavra para o anjo da igreja. O anjo moderno, é isso aí, Pérez, é isso aí, é a nova geração. Amém? Mais uma oração por mim. Amém, graças a E Deus. vocês oram por mim, né? Estenda as suas mãos. Mas nada mais obrigado. Né, filho? Vamos orar. Oh, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pelo teu manifestar nessa noite, por ter usado o teu servo, e que o Senhor continue usando ainda, Pai. Cremos que o Senhor tem propósitos, e aquilo que o Senhor tem ainda para que o reverendo Adolfo Sarmento possa operar em teu nome, que ainda possa se concretizar. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, sua vida, sua família, sua casa, os projetos para o teu reino que ainda estão vigentes, Pai. Abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Foi abençoado aqui essa noite. Graças a Deus. Ó, e só a minha esposa e Deus sabem quanto custo foi eu me modernizar assim. Porque eu era só mauzão, eu gostava de usar terno e gravata, mas depois de um tempo pra cá a gente começou a ficar um pouco mais desprendido. Não, tem que ser assim. Tem que ser assim, pastor? Então, tá bem. Mas deixa eu só conhecer quem aqui está visitando hoje. Só levante a mão. Aqui é diácono, né? Que está acompanhando o reverendo Adolfo. Como é seu nome? Celso e Simone. Vocês deixaram lá o culto para estar acompanhando o pastor Adolfo. Deus abençoe. Deixa eu ver. Vocês, seu nome? Júlia? Jane? E Luiz? Vocês são convidados de alguém? Ah, então tá bom. Deus abençoe. E vocês? Seu nome? Reginaldo? Roberta? Vocês são convidados de alguém daqui também? Não? Vieram? Deus abençoe vocês. Ah, vocês vieram aqui acompanhar. Vocês já frequentaram aqui antes? Já? Então, puxa vida. A igreja continua viva como sempre. André, eu não vou nem contar como visitante, você já é minha ovelha amada do coração. Deixa eu só conhecer o seu nome. Luciana. Isso aí, vocês são convidados de alguém? Do Dal? E do Paulo. Deus abençoe vocês, viu? O André. Esse aqui é convidado do seu Américo? Como é o seu nome? Nivaldo. Seja bem-vindo, Nivaldo. Deus abençoe. Os demais já são pratas da casa. Ó, no final do culto, abençoa na vida do pastor Adolfo. Tenho certeza que, como ele mesmo disse, conforme você for lendo, Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. E nós temos também ali uma logística que os nossos diáconos já prepararam. Só para a gente ficar sabendo o que tem. Vou dar um spoiler aqui. O que tem aí para comer e para beber? Tem cuscuz, bisnaguinha de carne moída, de carne moída. Como que? Calma aí. Cuscuz, bisnaguinha de carne moída? Isso. Com carne moída. Isso. Tem curauzinho de milho. Curauzinho de milho. Brigadeiro. Brigadeiro. E Coca-Cola. E Coca-Cola. Sabe quanto você vai pagar por isso? Fala para a pessoa que está do seu lado.
Nada. É um presente que a igreja está deixando para você, para a gente ter esse momento de comunhão, amém? Lembrando que nós temos 2 cultos domingo, então esteja aqui com a gente ou às 9 da manhã ou às 7 horas da noite. Deus tem feito o extraordinário aqui nesse lugar. Quem é daqui sabe. Eu costumo dizer, reverendo Adolfo, que a igreja, porque as pessoas às vezes falam, igrejinha, pode ser igrejinha aos olhos humanos, mas ela é gigante para o reino de Deus. Tanto é que há mais de 6 décadas essa porta permanece aberta e Deus tem feito grandes coisas. Se você quer ter uma comunidade realmente, o povo daqui é um povo abençoado. Então, se você quiser participar dessa comunidade, o Areião está de braços abertos para te receber. Amém? Levante a mão direita para o alto, com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até mais em nome de Jesus.